Olá, queridos dorameiros! Se você ama um casal com química, mistério, investigação e aquele romance que surge nos momentos mais improváveis, então esse vídeo é para você. Hoje eu trouxe uma lista especial de doramas onde não é só o caso que prende a atenção, são os casais protagonistas roubam a cena com uma química simplesmente irresistível. Sabe aquela dupla de detetives que começa trocando farpas, mas logo está se protegendo, confiando um no outro, e talvez até escondendo sentimentos? É exatamente esse tipo de história que você vai encontrar aqui. Prepare-se para acompanhar investigações cheias de tensão, reviravoltas e, claro, olhares intensos. Parcerias inesquecíveis e romances que nascem no meio do caos. Corações predestinados. Essa é uma preciosidade para os amantes de dramas chineses históricos. Temos romance de inimigos a amantes, perda de memória, ambos os protagonistas extremamente inteligentes e habilidosos, além de uma devoção construída entre os dois muito linda. E é claro, o mistério que une os dois. Mas para isso preciso falar da história. Ela começa após uma grande batalha, onde Feng Shui-ji, o príncipe herdeiro do reino de Susha, é atingido em cheio pela arqueira Fu Yixiao, do reino rival. Felizmente Feng Shui-ji sai vivo da batalha, apesar de ferido, e obrigado a voltar derrotado para casa. O estranho é que pouco depois, Yixiao, chamada de General de Vermelho, e considerada uma das mais fortes e confiáveis do seu reino, desaparece. A verdade é que ela caiu de um penhasco, de uma forma bem estranha, perdeu sua memória, e continua a ser alvo de assassinos. Yixiao é encontrada por uma curandeira, e é escondida em uma vila de médicos, considerada terreno neutro nessa guerra. Mas lá ela é reconhecida por Feng Shui-ji, ele próprio também em tratamento médico, pela flecha que a arqueira atirou nele, lembra? Só que ao invés de se vingar da mulher, ele percebe que as prioridades de Yixiao mudaram drasticamente desde a última vez que a viu, e talvez agora eles possam deixar de ser inimigos, para se tornarem aliados. Afinal, existem muitas pontas soltas de como ele perdeu a batalha com a garota, assim como as estranhas e persistentes tentativas de assassinato contra a arqueira. Eles decidem se unir para solucionar estes mistérios juntos. E claro que muitas destas dúvidas se resolveriam se ela recuperasse sua memória, mas isso parece cada vez mais difícil. Ainda mais quando não se sabe em quem confiar. E entre ser traída por um amigo do passado, ou um inimigo que já tem um pé atrás, ela prefere a segunda opção. Assim, Feng Shui-ji e Fu Yixiao começam essa relação bem perigosa, os dois duvidando das intenções do outro, mas acreditando que iriam mais longe juntos. O que resulta dessa união? Só assistindo esse dorama incrível para saber. Não percam! O Beijinho da Sereia. Esse é um dorama de mistério e suspense bem intrigante. Ele é daquele tipo que você passa o dorama inteiro tentando entender se a protagonista é boa mesmo ou se ela é na verdade uma psicopata calculista. E isso torna tudo ainda mais interessante quando o nosso principal detetive se apaixona pela suspeita. Mas vamos contar essa história do começo. Temos aqui o investigador Shao Woo-seok, um cara que além de ser bonito ainda é super inteligente, e tem os instintos afiados. Ele trabalha investigando fraudes em seguros. Ele recebe uma ligação de uma mulher que queria entregar a algum esquema de corrupção, mas acabou morrendo antes de conseguir encontrá-lo. Foi então que ele ficou intrigado, resolveu encontrar o culpado pela morte, mas se deparou com Han Soo-ha, uma leiloeira extraordinária, mas que tem um passado peculiar. Parece que cada passo dela é calculado, mas todos que se envolvem com ela acabam mortos. Será que isso é uma coincidência? É isso que ele vai tentar descobrir, se ela é uma vítima infeliz ou a causadora de todo esse caos. Era muito suspeito se pensarmos que todos com quem ela se envolveu morreram em circunstâncias estranhas e cancelando o contrato de seguro de vida que haviam deixado para ela pouco tempo antes de morrer. Vamos demorar um pouco para
Entender quem ela realmente é, só que nesse meio tempo, ele acaba se aproximando demais da Han So-ha, e se apaixonando por ela, o que pode pôr a investigação e a própria vida dele em risco. A única certeza aqui é que nosso coração vai bater mais rápido, porque eles têm uma química daquelas, cada olhar deles tem uma conexão indescritível, perfeitos. Esse drama é viciante, você vai ficar totalmente intrigada, e vai ter que segurar o fôlego ao longo de todos os episódios porque essa história é simplesmente muito boa, bem construída e com atuações impecáveis, então você só precisa dar o primeiro passo ao dar o play. Memória perdida. E aqui temos outra perda de memória, mas esse é só um dos mistérios desse dorama chinês absolutamente fantástico, com muito romance, ação e vários assassinos. Completamente viciante. Bai Jing-si e Han Shen são ambos detetives. Eles se conhecem quando Bai Jing-si está investigando um caso de estupro, e Han Shen se envolve por acaso, acabando como um consultor para o caso. Ele havia perdido a memória, e a única coisa que se recorda é que possui uma noiva, que todos afirmam não existir. Ele, entretanto, faz de tudo para encontrá-la. Bai Jing-si é uma detetive especializada em psicologia criminal, que por sinal também perdeu a memória. Olha que coincidência! E depois da bem-sucedida parceria com Han Shen, acaba indo trabalhar na equipe de detetives comandada pelo mesmo, e eles ficam cada vez mais próximos. Já vou avisando que os dois têm um ego do tamanho de um elefante, então os monólogos para explicar suas teorias sobre os casos são um pouco cansativos, principalmente os da Bai Jing-si. Mas tirando isso, a história é maravilhosa, um pedaço do quebra-cabeça que envolve a perda de memória dos dois sendo entregue a cada episódio, assim como uma série de outros mistérios que surgem no meio do caminho. Você não o consegue largar até o último minuto. Os personagens são todos muito bem construídos, cada um com suas motivações e objetivos. Eles são tão bem feitos que a gente até fica torcendo um pouco para alguns vilões. Isso sim é sinal de qualidade. Mas obviamente que o mais lindo do dorama é a relação de Bai Jing-si e Han Shen, sempre salvando um ao outro de todo tipo de situação. É um dorama maravilhoso, principalmente para quem gosta do gênero policial e ama ver um casal em sintonia.